Oi, pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Globo TechCast, um podcast produzido pela área de tecnologia aqui da Globo. E, gente, hoje a gente está com um encontro super especial, porque nós estamos aqui no episódio que é em parceria com o Comitê de Diversidade de FJI. FJI, para quem não sabe, é uma área aqui da Globo de finanças, jurídica e infraestrutura. E hoje... e também com parceria com o Globo Ubuntu, né, que é o grupo de afinidade aqui da Globo que trata das questões de equidade racial. Eu sou o Paulo Tespes, trabalho aqui na área de estratégia e tecnologia da Globo e estamos aqui com membros, com pessoas super especiais que fazem parte desse comitê. Minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou com cabelo preso, tenho uma mecha loura na frente, estou com uma camisa preta, escrito Globo TechCast, e no fundo aqui da imagem são hexágonos cinzas com um fundo azul. Agora eu quero apresentar para vocês os membros do comitê de FJI aqui da Globo. Podemos começar com o nosso querido amigo Fábio. Diga, Fábio. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Paixão. Eu sou coordenador de transporte da diretoria do Centro de Serviços Compartilhados, CSC, também do FJI. Eu sou homem negro, cabelo curto, estou de óculos, estou com a camisa cinza e estou com o fundo aqui temático do Globocast. Arrasou. E agora vamos falar com quem? Com Nath. Diga, Nath. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nátila, eu sou do jurídico. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos com algumas mechas louras. Eu tô com uma blusa marrom, um colar dourado e um blazer salmão. É um prazer estar aqui. Arrasou. E temos gente remota também aqui, né? Temos outra Nath? Como é que é isso? Diga aí pra gente. Chuva de Naths. Olá, gente. Eu sou a Natália, sou do jurídico da Globo também. Eu sou uma mulher careca, mulher negra careca, mas estou de lenço na cabeça, um lenço meio cremezinho, com umas bolinhas verdes. Estou com uma blusinha meio creme também e umas bijuterias pratas. Estou com um fundo aqui do podcast, que é o audiovisual na construção de outros imaginários, com a participação especial que eu já aproveito e chamo. Dom Filó. Arrasou! Mas antes da gente falar aqui com o Dom Filó, é importante a gente falar um pouquinho aqui do Comitê de Diversidade de FJI. Já vem atuando já há um tempo, Nath? Conta aí pra gente. Então, o comitê foi criado em 2022. Ao longo desses 2 anos, a gente já fez muita coisa. Mas 2024 foi um ano muito bacana, assim. O comitê ele se dividiu para poder multiplicar as ações e foi dividido em 4 pilares: mulheres, PCD, LGBTQIA+, e negritudes. E no pilar negritudes foi desenvolvida a trilha de educação continuada, que estudou coletivamente marcos históricos importantes para a população negra e a luta antirracista. E para a gente fechar esse ano, que foi um ano muito bacana no Pilar de Negritudes, a gente vai chamar o audiovisual para a roda e dialogar sobre como a arte, a música e as produções culturais podem contribuir para a construção de outros imaginários. Isso é uma forma potente de resistência. Arrasou, olha só que importante esse papo de hoje, né, gente? E para falar de um tema de audiovisual, a gente precisa de uma pessoa que também tem um currículo lá em cima, né? Uma pessoa que é uma referência para todos nós e que com certeza vai ser muito legal e muito enriquecedor esse papo. Mas antes de falar, chamá-lo, né, para falar alguma coisa, deixa eu só dar aqui um resumo do currículo dessa pessoa. Olha só, ele é carioca, de 74 anos, ele é engenheiro, ele é jornalista, é produtor cultural, cinedocumentarista, pós-graduado em marketing pela ISPM e tem MBA em gestão esportiva pela FGV. Profissional com mais de 50 anos de experiência nas áreas de cultura, esporte, marketing e comunicação. Gente, ele não para. Ele também é mentor do movimento Black Hill e fundador da Cultine, o maior acervo virtual de cultura negra da América Latina. A gente tem a honra de receber aqui no nosso episódio Dom Filó. Seja muito bem-vindo, Dom Filó. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando. Fico feliz aí com o convite. E vamos para a minha autodescrição. Eu sou um homem de 74 anos, como já foi dito aqui, de pele retinta, cabelos e bigodes brancos, estou de um blazer bege e uma camisa azul, né? Estamos aqui, vamos conversar. Estamos aqui, estamos animados para esse papo. Mas antes, só para contextualizar, gente, para quem não sabe,
O Dom Filó ele estreou recentemente o documentário Black Hill, Black Power, no qual ele foi produtor e um dos protagonistas. Eu vou ler a sinopse para vocês terem uma noção de como é que é esse documentário. O documentário Black Hill, Black Power aborda a influência do movimento Black Hill na cultura, na sociedade e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 70 e 80. O filme apresenta o impacto do movimento da música e nos rumos da política e do movimento negro no período da redemocratização, influenciando gêneros como o hip hop e o funk, e a postura afirmativa das mais novas gerações, que perpetuam o orgulho negro e a valorização estética difundidos pelo Black Hill há 50 anos. Gente, esse documentário já participou de mais de 20 festivais nacionais e internacionais, né? Não é uma coisa só aqui no Brasil, é uma coisa que está mundial e também já conquistou vários prêmios. Então vamos conversar aqui o nosso papo. Queria começar a falar com o Dom Filó. Dom Filó, diga aqui pra gente. Parte da sua história agora está documentado, está registrado, vai ficar aí para a eternidade. E a gente gostaria de ouvir de você. O que foi o movimento Black Hill e como ele surgiu lá na década de 70? Na verdade, vale a pena uma contextualização, né? Daquele momento. Estamos falando aí no final dos anos 60. Né? Então, 68, 69, nós tínhamos no Brasil, um Brasil que era visto, pra vocês terem uma ideia, as pessoas entendiam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Tá? Para vocês terem uma ideia. Isso aqui era uma democracia racial, né? Não tínhamos problemas nenhum de racismo, né? Esse era o contexto. E estávamos, né? Vivemos naquele período, o período da ditadura. Né? Então, estamos falando aí, né, de 64 e até, né, o nosso finalzinho lá para 85. Nós vivemos o período da ditadura. Tão interessante que, com o advento dos vários movimentos americanos, afro-americanos, estou falando aqui das Panteras Negras, Martin Luther King, né? Personalidades como Malcolm X, né? Angela Davis e os artistas, né? Artistas como James Brown, como Aretha Franklin, como Stevie Wonder. Esses artistas foram fundamentais na luta no território afro-americano, no território americano pela a luta contra o racismo, a luta local. E eles usaram uma ferramenta que foi fundamental para o movimento Black Hill, que é exatamente a música. Né? Então a música chega no Rio de Janeiro, e em especial no Brasil, mas com foco no Rio de Janeiro, a partir das rádios. Então interessante, porque a Rádio Mundial, né? Uma rádio também do Grupo Globo naquela época, você tinha um personagem chamado Big Boy. Então Big Boy, né, conseguiu trazer essa essência musical dos anos 60, da black music, da soul music, né, para as rádios, no caso a Rádio Mundial. E tinham dois programas. Ele tinha um programa de 6 às 7 e tinha um programa ali de 10 da noite até meia-noite, que era no Ritmos de Boate. Isso na rádio. Isso na Rádio Mundial. E só que ele leva também, sai dali da rádio e cria uma festa chamada Baile da Pesada. Aí vai para o Baile da Pesada e nesse Baile da Pesada você tinha ali a juventude, não só a juventude negra e a não negra que iam para esses bailes. E começou ali na Zona Sul, no Canecão, né? Ali do lado da Torre do Rio Sul. Então essa essência chega e cai como uma luva para nós negros jovens, né? Aquele som de James Brown, né? Isso foi fundamental para nós, conseguimos avançar, né? Como? De que maneira? A gente já curtia dentro de casa, né? Cada um ali com um disquinho, 2, 3, aquelas radiolas famosas, né? Você tinha ali um equipamento, você botava aquele som, aí o outro já trazia um disco, né? Cada um trazendo ali uma bebidinha, era um hi-fi, era um drink, não sei o quê. Isso era muito bem visto e as famílias curtiam muito a música, principalmente a comunidade negra, né? Que tinha na sua essência todas as vertentes musicais, principalmente a música black, mas tendo o samba como vital,
O samba sempre esteve e sempre estará na nossa veia. Uhum. Então foi assim que começou. Foi assim que começou. A partir daí começaram daquelas radiolas, daquelas festas caseiras, começou a invadir os clubes. E esses clubes foram crescendo, entre eles o Renascença Clube. Ah, olha só que interessante. Gente, se vocês não viram esse documentário, vale a pena vocês darem uma olhada. É um documentário muito legal, super bem construído, né? Que conta a história ali de fato, com depoimentos lá da época. Assim, maravilhoso. Eu fiquei maravilhado. Fábio, você gostou do documentário? Eu achei fantástico. Eu já tinha visto anteriormente a história do Dom Filó em alguns livros, em podcasts, mas quando você vê o documentário com as pessoas que viveram falando, quando vocês vê as imagens colocadas, assim, eu achei fantástico. E é um convite para as pessoas que não viveram naquela época, né? Estava nascendo nesse período do auge, e que podem ver a nossa história e automaticamente vivenciar um ícone da história aqui presente nesse podcast. Com certeza. E aqui eu fico até me pensando, né? Por quê? Lá década de 70, né? Se passaram o quê? 50 anos. Hoje a gente está aqui em 2024, né? Na década dos anos de 2020. E você, Dom Filó, você que desde aquela época já vem trabalhando, atuando, e também a gente que está aqui, vocês conseguiram notar quais foram os avanços e o que ficou assim pendente ou de desafio daquela pessoa negra daquela época para a pessoa negra de hoje em dia, por exemplo? Sim, a diferença é muito grande. Por exemplo, naquele momento nós tínhamos um problema seríssimo. A nossa autoestima era muito baixa, né? Os negros viviam de cabeça baixa, os negros eram discriminados e se achava aquilo normal, né? Dentro de casa não se falava em racismo. Todo mundo falava muito baixinho, era uma coisa muito dolorosa, ninguém queria viver aquele momento. Então, a partir do momento que o Black Rio proporciona uma reconstrução da sua identidade, trazendo a autoestima, né? E o comportamentos lê-se na estética. Então, aquele cabelo baixinho que se usava, alisado o cabelo, né? Passava ferro quente, aquilo cai por terra e assume a identidade na sua estética do cabelo natural e no cabelo afro, né? Como é que surge isso? A partir das capas do disco, a partir das revistas que chegavam de fora para nós, entendeu? Aquilo ali passou a ser uma referência. E foi uma coisa tão grande que chega também para não só os jovens, mas também para os atletas. Que se você reparar na seleção de 74, né, a incidência de atletas com cabelo, né, cabelo afro, né, cabelo black power, né, aquilo ali, eles são estrelas, eles são referência, então essa estética ela vai se multiplicando. Consequentemente vem a questão do letramento racial, né, que é crescente. Hoje, esse letramento racial ele é muito maior. Eu diria que a diferença está exatamente quando você se torna negro. É quando você se descobre como negro. Então, lá atrás, eu cheguei aos 17 para acordar. Também depois me recuperei rapidamente, né? Hoje não. Hoje você tem uma criança, um jovem já com uma consciência, com um letramento racial. Isso foi uma construção, principalmente do movimento negro. Né? Principalmente dos jovens que chegam e adentram uma universidade consciente da sua negritude, adentram um corporativo consciente da sua negritude. Isso daí é fundamental. Essa é a diferença, tá? A diferença. Então, hoje nós estamos aqui. Estamos hoje dentro da mídia, hoje nós estamos defendendo as nossas considerações, nós estamos conscientes do que a gente pode e necessita fazer. Então, na minha visão, é diminuir ao máximo esse letramento e estender esse letramento para os não negros. Aí sim a gente vai estar mitigando, de fato, esse racismo existente nesse país. Com certeza. E você citou uma coisa muito legal aqui, que eu pesquei para mim, foi a questão da universidade, né? Que os negros eles estão adentrando na universidade também começam a entender que foi justamente o que aconteceu comigo. Olha só que louco. Eu entrei na Unirio, né? Eu fiz artes cênicas, uma graduação em artes cênicas, e eu lembro que foi em 2015. Mas antes mesmo de entrar na faculdade, eu lembro que no meu ensino fundamental mesmo, quando eu tinha lá meus 10,
14, 13, 12 anos, eu sempre tive vontade de deixar meu cabelo crescer. Mas meu cabelo era só máquina 2, máquina 1, e não podia crescer. Eu não sabia como era o meu cabelo, mas eu sempre tive essa vontade de ver como é que era o meu cabelo e deixar crescer. Mas o que eu escutava eram coisas horríveis, principalmente na época da escola, né? Que falaram que não era legal, que era feio, pá. E isso eu fui levando até que, depois de um tempo, eu deixei crescer mesmo, escutando várias críticas. E na faculdade, é quando a gente realmente começa, ainda mais era uma faculdade que eu fazia integral, né? Que a gente começa a ver essas pautas sociais, a gente começa a perceber, de fato, como é que é esse todo que acontece da comunidade negra, principalmente, né? E a gente começa a estudar, a gente começa a ler livros, a gente começa a ver a história do Black Hill, por exemplo. Então, tudo isso aí me impactou de uma forma que, caramba, isso aconteceu comigo, e como aconteceu comigo, também deve ter acontecido com várias outras pessoas também, né? Que partiram desse pressuposto do que aconteceu desde aquela época. A construção da identidade de uma pessoa negra, ela é muito pessoal, né? Assim, acho que cada um tem o seu momento, né? Eu me descobri negra a partir do racismo na escola, mas me identificar como uma pessoa negra e assumir a minha negritude foi um processo mais longo, né? E assim, o cabelo tem muito a ver com isso, né? O cabelo é muito parte de quem nós somos, principalmente nós mulheres, né? Então eu acho que poucas mulheres negras conseguiram manter o cabelo natural ao longo da vida toda, assim. Óbvio que é uma escolha, cada um com sua escolha individual. Só que eu, por exemplo, fiz relaxamento por 18 anos, né? Que, assim, eu mantive os cachos, mas não era o cabelo natural, com volume e tal. E, assim, chegou um momento que eu também não sabia mais como era o meu cabelo, sabe? Chegou uma hora que parou de fazer sentido ficar fazendo química, né? E eu acho que foi uma redescoberta, assim. No momento em que eu assumi meu cabelo natural, que eu fiz a transição capilar e tal, e de fortalecimento mesmo da autoestima, né? Então, a gente vê que desde lá nos anos 70 a galera tava lutando para usar o seu cabelo natural, para se sentir bem usando o seu cabelo natural, e a gente continua nesse processo hoje em dia. E hoje tem uma facilidade, né? Assim, a gente tem produtos, né? A gente tem formas e meios de cuidar do cabelo, coisa que na época não tinha, né? Acho que eu, criança, não tinha. Eu lembro de ter produto para cabelo cacheado de 10 anos para cá, né? Verdade. Então, assim, uma criança hoje já nasce, uma menina negra já tem uma facilidade de cuidar do seu cabelo pela quantidade, né, de produtos, por se ver na TV, por ter opções, coisas que eu, criança, não tinha, só tinha o relaxamento ou o alisamento, né? Com certeza. Que faz toda a diferença, né? Imagina lá atrás. Nossa! Imagina lá atrás, você tinha a opção do ferro quente, né? Que era doloroso, né? Um objeto se colocava no fogo, passava no cabelo para ele alisar, só que você tinha queima. Aí acabou esse processo, vem uma outra química, que é essa química que a Nath ela coloca, que era uma química que também queimava o couro cabeludo, né? Que era soda cáustica, era um negócio muito barra pesada. E você não tinha produtos para dar o tratamento. Você tinha, a base era babosa, que até é base hoje de vários produtos que estão. Mas naquela época você tinha, era babosa que você usava. O cabelo você usava, era para lavar, você lavava com sabão de coco. Então ele se ressecava bastante, aí usava babosa para dar o brilho e dar uma maciez, né? Esse era o desenho. A partir do momento que eu acho que para os homens já foi mais fácil, para as mulheres foi mais difícil, que é a tal da transição. Você sair daquela posição do cabelo alisado até o cabelo natural, que de fato se quer é complicado, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que conviver, você vai para a festa. Isso é complicadíssimo, entendeu? Muito complicado. Ô, Natália, diga aí, você que tá aí remota. Eu lembro, assim, de ter uma história, uma experiência muito parecida com a da Nath, né? Com essa questão do cabelo. E eu lembro, ela tá falando desse produto do pente, eu lembro da minha avó usando pente, passando o Enê no cabelo. Ela tinha um cabelo muito escuro por causa do Enê que ela passava, né? E aí eu lembro desse processo de realmente queimar a orelha. Tinha que ficar com a orelhinha assim presa para poder não queimar a orelha, né? E aí eu tive um processo, talvez
com essa questão do cabelo, que seja algo mais latente, muito parecido com a da Nath, porque, embora as nossas histórias sejam individuais, evidentemente, são pessoas, As né? experiências são Mas a nossa coletivas. história também, de alguma forma, ela é coletiva. Ela se complicia de muitas formas, né? E a questão do meu cabelo também foi, assim, muito parecido com a da Nath. Eu nunca tive o cabelo liso, né? Hoje eu sou careca, mas eu nunca tive o cabelo liso. Mas o meu cabelo sempre foi relaxado. Eu sempre relaxei o cabelo, né? E a vontade de não relaxar mais, né? Ele já veio quando eu já estava consciente, mas ainda assim veio também de um lugar de, na verdade, cuidado com o meu couro cabeludo, porque a química é tão forte que ela acaba com o seu cabelo. Ela destrói seu couro cabeludo. Só que a gente quer atingir um ideal tão grande, né? Ou melhor, quer diminuir tanto o nosso próprio cabelo e etc., que a gente acaba aceitando utilizar esse tipo de produto para garantir que a gente vai corresponder à expectativa do outro, que na verdade não é nem a nossa, muitas vezes é a do outro, né? Então, eu tive essa experiência muito similar à da Nath também. Desde criança, eu sempre usei produto químico no cabelo, e eu só fui deixar de usar depois de adulta. E porque, assim, o couro cabeludo não aguentava mais. Produtos muito agressivos. É verdade. E, Natália, aproveitando que você já está aí, uma pergunta para você que é uma menina muito estudiosa, né? Já estudou muito sobre esse tema. De que maneira a música, o comportamento e a estética do movimento Black Hill ajudaram a fortalecer o senso de identidade e pertencimento dentro da comunidade negra? Olha, eu também sou historiadora, né? Deixa eu aproveitar para organizar aqui. Eu também sou historiadora, mas você estava falando isso, enquanto historiadora, eu sempre penso que a gente pensa assim, que eu falo para os alunos, que a história, ela não é ontem, ela é agora. A gente vive aqui fazendo história, a gente está aqui se relacionando, construindo esse momento e fazendo essa história também acontecer, né? E aí, quando a gente fala de 50 anos atrás, que foi o momento, né, do Black Rio, do movimento Black Rio, a gente está falando de hoje, de pessoas que estão aqui, como Dom Filó e talvez muitas outras que vão estar assistindo a gente e que viveram esse processo e que talvez saibam até falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas quando a gente olha, a gente está falando da questão da estética, o Dom Filó estava falando sobre isso, né? De você levar um senso de pertencimento. Eu lembro muito do filme, que eu acho que uma coisa que ficou para mim, que eu achei muito legal, foi a questão de você valorizar essa estética a partir dos seus próprios elementos. Tem um cara que faz o próprio pente garfo. Tipo, isso é muito louco, né? O cara faz o próprio pente garfo, faz o próprio sapato. Então, eu entendo que esse processo de identidade, pertencimento, né, do movimento, ele era também uma forma, uma tecnologia de insubmissão, tanto de um país dentro de um período de repressão política, de repressão social, e sobretudo de um país que vendia uma imagem de que era uma democracia racial, né? E aí, até puxando esse gancho da outra pergunta sobre o que eu acho que ficou, o que eu acho que foi também, eu acho que o que está aqui como desafio é o racismo, ele continua aqui como desafio perene, que é constante para a gente, né? Mas eu acho que, como o Dom falou, falar sobre isso hoje de uma forma muito mais aberta é, com certeza, um avanço muito grande e, com certeza, sem precedente. Sem precedente. Ô, Dom Filó, você que esteve lá naquele momento, né? Esteve nos bailes. Para quem não sabe, gente, um spoiler do documentário. Tinha uma tecnologia incrível, que quando eu vi, eu falei, caramba, como é que se fazia aquilo naquela época? Né? Tinham mais ou menos como se fossem alguns telões, né? Que não era exatamente um telão, mas de alguma forma a imagem das pessoas que estavam no baile lá naquele momento passava. Eu não sei se era projetor, como é que funcionava isso? A pessoa se via no grandona. Como é que foi isso, Dom Filó? Como é que se deu isso? Eu diria que é uma tecnologia ancestral. Porque sem a gente ter consciência, já estava ali executando um processo que hoje trata o que estamos vendo na tela, né? Porque na realidade é o seguinte, você tinha as pessoas trabalhavam a semana toda para se divertir no final de semana, tá? E como é que era a história? A história é a seguinte, sai do seu território para um território neutro, ou seja, um território que é o clube na época. Hoje está diferente, né? Hoje, no seu território, você faz a sua própria festa, né? Uhum. Diferente, houve uma conquista. Agora, naquele momento ali, a gente tinha, pelo menos no Renascença Clube, né? Porque a galera que nos ajudou a construir aquela história toda, nós éramos da área de cultura, cinema,
Haroldo de Oliveira, grande ator, né? Naquela época, ele dirigia o Departamento Cultural do Renascença Clube e trouxe a juventude, inclusive eu, né? Então, nós fizemos Orfeu Negro, nós fizemos, né, Orfeu Negro, lê-se uma peça teatral fantástica, ao ar livre, né? E nós conseguimos, que era Orfeu da Conceição, né? Fizemos esse teatro e propomos essa festa. A festa à Noite do Shaft. Então já trouxe ali a mídia, já veio, porque você tinha um cinema, né? Você tinha o James Bond, Black, né? Naquela época que era o John Shaft. Então com isso daí a gente pensou, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui dentro do grupo pessoas da área de comunicação. Naquela época, pra você ter uma ideia, existia o tal do fotolito. Né? O que é o fotolito? Muita gente aqui nem eu não sabe. sei. Quem sabe? Você sabe o que é fotolito? Eu não Então, sei. vamos lá. Você, para fotografar, você tinha uma revista. Aí você pegava aquela revista, você fotografava, levava para o fotolito, que era uma tecnologia de transformar aquilo num slide. Entendeu? Uhum. O fotolito era uma foto, né? Sendo assim de uma maneira bem mais prática, seria o seguinte: fotografar e transformar aquela foto numa película, tá? E aquilo ali servia também para a impressão. Você imprimir papel, etc, etc. Nós optamos em fazer os slides. Aí compramos, naquela época, uma Casa Garçom, uma casa, né, que era top tecnologia naquela época, tinha lá um Ektachrome da Kodak, que a gente pegava e tinha um carrossel de 80 espaços, ou seja, 80 slides. Uhum. A gente começava a projetar. Da onde a gente tirava as imagens? Das capas de disco, das revistas americanas, naquela época, tinha Ebony, Essence, Jet, né? Então eram todas elas afro-americanas. Então a gente misturava aquelas fotos com as fotos que nós fotografávamos no domingo, né, da galera no baile, e no outro domingo levava uma semana para produzir. Hoje com o celular você no ato, né, coisa incrível, você tem essa imagem, mas naquela levava uma semana. Aí a galera, quando voltava, ele se via naquele telão do Essa lado. parte é maravilhosa. Olha só Imagina. a representatividade. Exatamente. Aí a coisa deu um boom fantástico. Porque a gente não tinha outra A galera referência. ia mais arrumada ainda. Sim, É verdade. Sim, não. Aí é criatividade total, né? Hoje a gente sabe o que era o silk screen. Naquela época não, era desenhado à mão. Eles pegavam a capa e começavam a desenhar a camisa. Olha, né? Era a camisa, t-shirt, que era mais acessível, né? Para a galera. Era assim começou. Então era artesanal. Mas existia uma aura, aquela aura coletiva, né? Que você tinha da festa, do baile, as pessoas estarem juntas, né? O coletivo era uma catarse. Essa que era a realidade, que para quem é DJ como nós, né? Você conseguir trazer alegria ali para aquela pista, aquilo não tem preço. Aí aquilo foi crescendo, chegando a 15 mil pessoas, Olha só. né? Numa festa só. Que isso, numa só. Numa só, que eram os encontros blacks das várias equipes. Aí a gente já ocupando quadras imensas das escolas de samba, né? Portelão, Império Serrano. Realmente um movimento, um grande movimento. É. Diga. E assim, essa ideia de mostrar a própria pessoa ali, né, gente? Tem mais o que. Não tem algo que construir melhor desse senso de identidade e pertencimento àquele espaço, né? Você vê a sua imagem, também com a imagem de pessoas famosas, né? De referências, como algo belo, como algo bonito, que até então não era o que a gente costuma ouvir e ver, né? Então, imagina, melhor do que fortalecer esse senso de identidade, de pertencimento, do que você valorizar a própria pessoa que está indo dentro daquele evento, quanto coletivo, mas também quanto indivíduo, né? 50 anos atrás, né? Quer dizer, ontem, né? Ontem. Ontem. Para a história ontem, É gente. isso, É verdade. E Dom Filó, agora que já está tudo registrado, tá no cinema, né? Atualmente está no cinema. Em breve vai estar aí disponível para todo mundo. Qual a importância desse documentário, Black Hill, Black Power, na preservação da história
e memória desse movimento do Black Hill, assim, na sua percepção? Eu acho o seguinte, as pessoas que têm acesso ao filme conseguem traçar a linha do tempo da história da música preta nesse país. E, além disso, entender o processo de negritude dessa geração, dessa última geração. Estou falando da minha, né? Estou falando enquanto última, porque é a geração que eu vivi. Então, esse filme é fundamental para que essa garotada está chegando aí, tenha uma ideia da pavimentação que nós fizemos para que hoje eles estejam aí, né? Fluindo, caminhando, tá? Então, esse filme é fundamental. E eu acho que essa linha do tempo está clara ali. A questão da negritude, do comportamento, o racismo, principalmente a luta do movimento negro, tá? Porque nesse processo desses 50 anos, você vai vendo os avanços que nós tivemos, né? As cotas foi há 20. Quantos anos? Nossa, 20. menos que isso, eu acho. Ali, agora. 2000 e... A lei é de 2002, se eu não me engano. Então, você tem aí mais de 20 e um pouquinho, 20 e poucos anos, né? Da lei de cotas. Porém, nós tivemos lá atrás, entre isso, nós tivemos 88, para quem não sabe, foi um marco dentro do movimento negro, que foi o centenário da abolição. Ali nós tivemos visibilidade nacional e internacional. Foi criada a Fundação Palmares. Estou falando do governo, estou falando de Estado. O Estado reconhece a questão racial a partir da criação da Fundação Palmares. Então, tem marcos que são, hoje, graças ao audiovisual, né, nós temos condições de dar visibilidade a essas ações que até então estavam invisibilizadas. Entendeu? Então, a tecnologia está aí, a gente está sabendo trabalhar essa tecnologia, porque narrativa não falta. Narrativas nós temos bastante. Com certeza. E uma coisa legal é que o lazer era um tópico central dos bailes, mas eles não se resumiam exclusivamente à diversão, né? O próprio documentário ele mostra que o movimento era bastante criticado e acusado até de alienação. Em contrapartida, explicaram que o movimento dialogava com outros movimentos internacionais, como nos Estados Unidos, como na África. Então, como vocês, Dom Filó e Natália também, que é historiadora, como vocês entendem que o movimento Black Hill permitiu a construção de outros espaços de resistência e reafirmação? Acho que o Dr. estava falando um pouco sobre isso, né, quando ele falou, inclusive, da Fundação Palmares, né? Eu acho que essa ideia de valorizar também, de você preservar, é um elemento central para a história, porque em muitos casos que a gente vê é um processo de invisibilização de diversas histórias, sobretudo a história que a história oficial não quer contar, né? Lembrei o Samba da Mangueira, que é a história que a história não conta. Então é importante, né? O documentário, ele é um registro importante para a gente garantir que essa memória vai ser guardada e passada à frente também, para aquele que vem depois, como o Dofilo falou, né, para entender o que aconteceu, como aquilo foi feito, como foi construído e se inspirar também, né, nesses movimentos. E aí essa ideia do movimento dialogar com outros, né, transbordar o espaço do lazer, eu acho que é algo muito natural, porque eu acho que a gente vê a cultura como algo apartado da política ou de algo que seja um movimento político, mas eu acho que as coisas elas se misturam, elas estão imbricadas uma na outra, né? E como o Dom Filó mesmo falou, eles participavam não só dos bailes, mas faziam peças de teatro, outras movimentações. A gente tem várias coisas do movimento negro surgindo na década de 70, já ali no processo de início de democratização, como o MNU, o IPCN, que são organizações importantes para a cultura e para a história do povo preto, né? E aí acho que o Dom Filó vai poder falar muito melhor sobre isso. E essa ideia da questão, né, da alienação, acho que é muito interessante, porque se a gente olha hoje para os movimentos hoje de cultura, como de hoje não, né, que vem crescendo, de hip hop, de funk, em geral são sempre uma acusação meio que idêntica, né? É sempre assim, o povo tá muito alienado, tá dançando ali, tá curtindo aquela estética, vivendo aquela vida, tá alienado, não tá ligado no que é cultura, não é cultura, né? Então, essa ideia de alienação, para mim, também está muito ligada a um estereótipo daquilo que se espera que o negro faça, do local que se espera. Se não é samba, então, olha, vocês estão exportando pauta que não é
do Brasil, quando, na verdade, tudo isso mascara, na realidade, esse processo de democracia racial, né? Como eu vou falar de outras coisas, se eu estou falando daqui com uma democracia racial, onde você pode ser quem você quiser, onde você pode viver a sua negritude de forma plena, quando, na verdade, isso não existe, né? E aí, de alguma forma, esses movimentos, eles estão denunciando isso. Isso não existe, né? Eu acho que é isso, né? Viver a nossa própria negritude. Imagina, se a gente não tivesse se apropriado da música soul lá atrás, nós estaríamos com que legado? A não ser esses que já foram, que eu cheguei sabendo e absorvendo, leia-se samba, maracatu, capoeira, etc, etc, etc. Então, é os conceitos africanos que estão sendo desenvolvidos. Você tem o conceito mundo. É nós por nós. E tem o conceito de Sankofa, que é ir lá atrás, de olho no futuro e ressignificar esse presente. Então, é o que o Black Rio trilhou. É o que eu chamo de tecnologia ancestral. Não é isso? Então, não tem como você traçar o futuro sem ir lá e no passado. É o que a gente está fazendo hoje com o Black Rio. Então, hoje o Black Rio, você, ao ver um filme, você tem conclusões, né? E essas conclusões presentes, mas comparando com o que foi lá atrás. Imagina o futuro, né? O futuro, né? Nossos netos, filhos, etc., terão uma outra concepção. A concepção de como chegar, a concepção de luta, né? Hoje tem escolas especificamente antirracistas. Eu participei há alguns dias atrás numa escola que eu fiquei surpreso, uma escola de tempo integral, onde a questão antirracista é defendida, discutida, não só por crianças negras e crianças não negras. Isso dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Então, essa questão da luta antirracista, a gente só deu um ajuste, criou o que a gente chama dessa estrada, né? Essa estrada, a pavimentação está pronta. Antes não, a gente tinha que sair na mão, e sendo mal interpretado, alienado, né? Você é de esquerda, você é de direita, você é isso, você é aquilo, qual é o seu papel? Você é imitação? Como imitação? Como imitação? Né? E, paralelamente, você vê o seguinte, né? Só para fechar o cerco, o Brasil sempre trouxe de fora esses movimentos. Quando jovem, né, lá para os seus 10 anos, eu cansei de ouvir as várias tendências musicais italianas, francesa, americanas, grandes orquestras chegando. No final dos anos 60, eu vejo um negro imenso de 2 metros cantando BR-3 e ganhando festival. Aquilo ali me traz uma sensação de pertencimento. Isso é possível? Esse mesmo negro foi mal interpretado. A mesma coisa, foi mal interpretado, foi preso, tudo, né? Hoje a gente entende esse processo. Tá? Então, na realidade, quando chega nos anos 80 o Bloco Afro e Leaê, os blocos lá em Salvador, não chega por acaso. Né? Eu não canso de repetir, o nome do Bloco Afro e Leaê não seria esse. Inicialmente seria Bloco Black Power, Poder Negro. Mas, por orientação ancestral, né? Foi dito o seguinte, olha, não coloque esse nome, porque senão vai ter vida longa. Traga o nome Yorubá, né? E Leaê, daí até hoje é grande referência. Entendeu? Então essa construção é essa. A gente vem sabendo, até o próprio americano, né? Angela Davis chega aqui, a gente entrevista e a gente fala qual é essa referência que você pode nos dar enquanto mulher negra. Ela diz, não tem que dar nada. Vocês têm Lélia Gonzalez, Beatriz, aí você vê. Por que vocês estão me lendo? Estão me lendo. Nossa, eu ia falar isso agora, É porque isso? a gente costuma dizer muito que bebeu claro, de outros movimentos, como dos Estados Unidos, mas a gente fala muito pouco sobre como eles também beberam dos nossos movimentos, dos nossos intelectuais, e de como isso, na verdade, é uma troca.
né? É um movimento, são pessoas negras em diáspora que, evidentemente, estão trocando e se relacionando entre si. Mas a gente só traz da perspectiva de que a gente bebe da água deles e não de que eles também estão aqui trocando, consumindo os nossos movimentos, a nossa intelectualidade, entre muitas outras coisas, né? Eu queria trazer uma dica, Paula. Diga. A gente estava falando sobre como nada nasce sozinho, né? Tudo é uma construção. O funk veio, né? Bebeu do movimento Black Rio e chegamos ao funk de hoje, né? E tem uma exposição que está rolando agora no MAR, no Museu de Arte do Rio, inclusive o Filó é o curador, porque é uma exposição que conta a história do funk e a partir dos bailes dos anos 70. Então, assim, é muito bacana a exposição, que você entra, você vai como se fosse um túnel do tempo, né? Onde vem a história do movimento Black Rio, dos bailes souls, aí tem uma parede de discos, assim, de vinil, aí você vai ver todas essas referências de capa, né? Que passavam nos bailes, aí tem as vitrolas, tem os equipamentos dos DJs da época, né? E você pode, inclusive, simular lá que você é um DJ, é muito bacana, tem muito fotos. E aí depois você entra num túnel de verdade, aí você chega no funk. Aí vai passar, assim, desde Catra, MC Marcinho, enfim, todas essas referências do funk. E você vai vendo a evolução, né? De que, de fato, o soul evoluiu para chegar ao funk. O soul não acabou porque o funk surgiu, né? Eles se retroalimentam, assim. Então, essa exposição tá no MAR, aqui no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Fábio, a gente precisa ir nessa exposição. Já foi na exposição? Não fui, mas eu também não fui. Agora a gente é obrigado a ir e ter toda essa experiência. Inclusive, você comentou, né, que quando você assistiu o documentário, você já tinha lido bastante coisa, né? Mas é diferente quando a gente vê. Eu fiquei chocado quando eu comecei a ver as imagens daquela época de uma forma tão nítida, de uma galera tão bonita, né? Que acontecia aqui na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, né? Que são imagens que, quando eu vi brilhar os meus olhos, eu falei, caramba, olha que bonito esse registro e olha que importante esse registro alcançar tantas pessoas assim como me alcançou e também certeza que alcançou milhares de pessoas no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Porque participou de festivais internacionais. Fábio, como é que foi para você essa questão de, poxa, já estudei tanto, né? Mas agora vendo aqui essa imagem, como é que isso impactou para você? É interessante falar que o Comitê de Diversidade FJI esse ano, né? A trilha nossa de educação continuada falou muito sobre o contexto histórico, desde do período pré-colonial até depois da libertação dos escravos e as leis que foram colocadas após isso. Então, quando eu vejo assim o documentário do Dom Filó, num período onde tinha aquela lei de vadiagem, onde as pessoas podiam tomar o esculacho, é chamado assim lá no filme, né? Era tomado o esculacho. Então, além da dificuldade em promover um movimento no período do regime, ainda tinha todas as dificuldades que a legislação vigente trazia para dificultar o avanço das pessoas negras. Sim. Então, uma dúvida que eu tenho para perguntar para o senhor também, Dom Filó, sobre essas dificuldades. Como mesmo assim vocês conseguiram vencer e conseguiu implementar o que o filme mostra realmente que é o movimento que o senhor trouxe? Eu tenho uma experiência pessoal, tá? Minha experiência pessoal, porque eu consigo, né? Meu pai consegue sair do gueto, né? Do gueto literalmente, né? Eu chego ao mundo e fico até um ano dentro de uma casa de cômodo, ou seja, né? Chama-se Cabeça de Porco, para quem não sabe, eram casas antigas, né? Do tempo colonial, que foi ocupada e a comunidade assumiu aquilo ali e ali ficava morando debaixo da janela, debaixo da escada, dividia em cômodos, enfim, foi assim. Eu cheguei no mundo numa situação dessa. Só que 5 anos depois, meu pai já tinha uma casa própria, mesmo com o 4º ano primário. Então eu saio daquela condição para uma outra condição até então considerado, né, classe média, né, entre aspas. Isso é fundamental, porque eu consigo ter acesso ao conhecimento. Então, quando você tem acesso ao conhecimento, você cresce. Só que eu ia buscar o conhecimento e devolvia para a minha comunidade. Esse é o meu ciclo. Esse é o meu ciclo, como é que eu trabalho, né? Até hoje, usando a minha formação em exatas, né? E de construção. Esse é o processo. Agora, quando
eu chego, né? Dentro daquele movimento, tendo consciência de que eu precisaria estar organizado, eu precisaria pagar impostos para mim poder ter mesmo direito. Então a Soul Grand Prix cresce por quê? Porque ela vira uma empresa. O empreendedorismo já estava lá atrás. O baile, quando ele nasce, já era empreendedorismo puro. A gente pagava imposto, né? Daí nós criamos uma empresa, dessa empresa fez um contrato com uma multinacional, o Warner Bros, fizemos vários lançamentos, dali fizemos uma produção como Banda Black Rio, né? Que hoje é a grande referência da música preta brasileira, popular brasileira. Então, essa foi minha experiência. Eu só tive condições porque eu caminhei dentro do processo legal. Porque eu tinha uma lei que me traria problemas se eu não tivesse uma carteira assinada na rua. Eu levava uma vadiagem. Aí depois ele me dava outra dura, não tinha 2 vadiagens. Na terceira, tu estava fichado. Tchau, a benção acabou. Você era um homem negro fichado. Imagina. Então, era esse o processo da época, entendeu? Então, com isso daí, qual era a nossa saída? Andar em grupo, crescer coletivamente. Foi isso que foi o foco do movimento. Só que clandestinamente, silenciosamente, durante 5 anos. Depois que nos descobriram, aí a coisa complicou. A gente teve logo 2 anos de vida e tchau e benção. Mas nós crescemos bastante. Né? Não paramos de crescer do ponto de vista da negritude. Deixaram legado também, né? Bastante. Importantíssimo. Gente, agora aqui, um assunto curioso. Tem gente aqui que não sabe, mas, gente, a Nátila, ela é filha do Dom Filó. Olha só. Ela é filha do Dom Filó. Ela era aqui do Comitê de Diversidade, ela é aqui do Grupo de Afinidade do Globuntu. E, assim, é curioso, né? A gente não poderia deixar de perguntar como é que é ser filha de uma pessoa que é uma grande referência do movimento negro aqui no Brasil. Conta pra gente. Eu acho que é a pergunta que todo mundo me faz quando descobre, né? Acham muito curioso, assim, perguntam como é que foi? Como é que foi ser criada por ele? Gente, foi normal. Não, calma aí, normal, mas não, calma aí. Foi normal, Fábio? Normal? Eu acho que, assim, eu confesso que eu acho que eu demorei para ter dimensão de quem meu pai era, sabe? Ele era só meu pai Uhum. até determinado ponto da vida, né? Primeiro que, assim, eu acho que, graças a Deus, ele tem ganho flores em vida, sabe? Ele tem sido muito reconhecido, o trabalho dele, o legado dele tem sido reconhecido hoje, né? Mas, assim, eu acho que quando eu era criança, né, até adolescente, assim, eu acho que eu não tinha essa dimensão, né? O meu sobrinho, filho do meu irmão, hoje sabe que o avô dele é sinistro. Ele fala: caraca, meu avô conhece o Mano Brown. Caraca, meu avô é sinistro. E eu não. E assim, eu acho que o meu pai, ele foi um cara que ele não me criou para ser militante. Ou ele me criou para não ser militante como ele, né? Assim, eu acho que o meu irmão, ele é um cara também muito ativo. Mas eu acho que o meu irmão trilhou os passos do meu pai, eu acho que e eu fui para um outro caminho, assim. E ele nunca nos exigiu nada a não ser cuidar da espiritualidade e manter a cabeça erguida, assim. Então eu acho que ele não foi o pai militante, assim, ele foi só o pai que tentou nos proteger do racismo, não conseguiu, mas tentou nos fortalecer para seguir aí nesse mundo duro. Com certeza você tem muito orgulho, né? Olha. Imagina quando ela percebeu, caraca, o meu pai é esse ícone gigantesco aqui Mas da... eu queria fazer um contraponto, tá, Nath? Isso daí não é militar? Eu já acho que é, assim. Isso é militar também. Quando ele fortalece vocês para lidar com aquilo que acontece ao redor do mundo, ele também está militando, né? De certa forma. É verdade, assim, eu até comentei no início, né, que eu conheci o racismo aos 5 anos. A gente morou em Brasília um tempo, e eu voltei da escola para casa e falei: ô mãe, tem como você pintar de branco? Porque ninguém gosta dessa cor aqui. Eu não sabia que eu era negra, né? E assim, eu nem, vou te falar, nem lembro o que vocês fizeram, sabe? Mas esse fato Eu te não marcou. lembro que conversa a gente teve. Eu lembro deles irem à escola, obviamente, né? Mas assim, isso me marcou porque eu falei: caraca, eu não sou
sou negra, assim, né? Tenho um tom de pele diferente da maioria. Isso me moldou até hoje, assim, sabe? Porque eu entendi que eu era, não diferente, mas que, assim, eu tinha algo que eu ia me destacar, negativamente ou positivamente. Então, eu me forjei a ser uma pessoa, a ser 3 vezes melhor, assim. Acho que o ensinamento dele foi, cara, você tem que ser melhor do que essas pessoas, porque não adianta você tentar só ser o que dá. Você tem que ser melhor, porque senão você não vai ser respeitado. Acho que foi essa a maior lição, assim, de enquanto pessoa negra. Não foi me dizer, olha, vamos pro front. Acho que ele nem queria isso, sabe? E ele foi muito cuidadoso, assim, nunca me obrigou a... Bora, lê Lélia. Lê Ângela. Uma coisa vai natural. ouvir Soul Music. Acho que foi uma coisa assim... Vai tendo as suas próprias descobertas também, né? Eu fui ler Lélia há pouco tempo, né? Eu fui descobrindo também as coisas sozinha, porque não adianta ele me obrigar a ser algo, né? A gente agora com o Caio, o meu sobrinho de 13 anos, eu vejo muito isso, né? Eu até forço um pouco mais a barra do que ele, né? De dizer, não, Caio, isso aqui é... Aí o Caio, não, mas eu vi no TikTok. Aí a gente percebe como a liberdade também permite que a pessoa se molde. E em algum momento, a ancestralidade também faz com que os caminhos se tornem iguais, sabe? Com certeza, com certeza. E Dom Filó, como é que é para você, depois, né, de tantos anos na militância, sendo até perseguido lá na época da ditadura, como é ter uma filha que é advogada, que hoje defende aqui os nossos direitos? Como é que foi para você todo esse processo? Como é que é ter a Nátila como sua filha? Conta aí pra gente. Eu sou um pai de muita sorte, né? Porque realmente eu tenho um casal de filho maravilhoso. Porque Nátila e Pedro, né? Pedro sou eu, total. Sagitariano, viajandão, criatividade total. Nátila, pé no chão, né? Botando a gente no... Taurino. Qual é seu signo? Sagitário também? Sagitário Sonhador. É criatividade. Sagitário é muito caos, hein? Mas é um sonho o seguinte, ele vê concreto. Eu sonho concreto. É difícil, hein? Mas eu sonho concreto. Pode demorar, mas vai chegar lá. Entendeu? É isso que me fortalece o dia inteiro. Então, ter Nátila é uma coisa... É uma bênção. Essa é uma realidade. E eu digo hoje para a garotada, inclusive para eles, olha, não faça o que eu fiz, tá? Busque referências, mas não faça o que eu fiz, que eu tive naquele momento sorte, né? Poderia não estar hoje aqui, né? Poderia não estar aqui, por vários motivos, né? Depois de você ver, a gente teve acesso à nossa história no DOPS, há 15 anos atrás. Aí é que eu fui ver a barra pesada que era. Entendeu? Caraca. Então eu não posso chegar e dizer para eles, faça isso, faça aquilo. Não. Eu dou né? O direcionamento. Agora, ela realmente teve uma experiência muito difícil, jovem, né? Que isso até hoje afeta a cabeça. Porque esse é o grande lance, né? A gente tem que saber lidar com as diferenças. Mas a população negra sofre muito com a saúde mental, entendeu? Enquanto pessoa, e depois enquanto pessoa negra, enquanto homem negro, enquanto mulher negra, aí você vai baixando, você vai vir para as crianças, é complicado a nossa barra. Só que tem uma coisa, é muito mais prazeroso ser negro. Entendeu? É um prazer maravilhoso quando você tem essa consciência. Com certeza. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, com certeza. Gente, eu amei nosso papo aqui. Eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que, assim, eu cresci muito como pessoa também aqui na nossa conversa. Eu tenho certeza que quem escutou também aqui, de alguma forma, se sentiu impactado com esse nosso papo. Eu queria agora que cada um desse aqui uma palavra final, porque, né, pessoas estão escutando a gente agora. Que mensagem a gente gostaria de deixar para essa pessoa que vai, depois de ouvir esse podcast, vai
seguir a vida, mas pensando em coisas que aconteceram aqui nesse momento. Que mensagem você pode passar para as pessoas? Primeiro, começando aqui por Fábio. Fábio, que mensagem assim que você gostaria de deixar para as pessoas? Bom, poderia dizer assim, para um jovem negro, para uma pessoa negra, momentos como esse, que a gente está aqui de frente com uma pessoa que ajudou a pavimentar a estrada que nós estamos e caminhamos hoje. Para quem vem de comunidade, né? De Baixada Fluminense, onde eu moro, né? Eu já vivi em um local onde não tinha asfalto, então era uma dificuldade quando chovia. Se você mora em um local que é pavimentado, você não sente tanta dificuldade. Então a mesma coisa, o movimento hoje que nós temos, a tranquilidade de termos espaços tranquilos como esse, livres, poder falar com maior tranquilidade, foi porque alguém lá atrás veio e pavimentou tudo isso. Passou por dificuldades que nem indicaria para um filho passar pela mesma dificuldade, porque foi difícil. Mas hoje estamos aqui em ambientes como esses. Procure sempre oportunidades como essa. Procure locais onde possa falar, onde possa estar ouvindo, onde possa estar escutando, onde possa estar conhecendo a nossa história, para poder dar andamento isso para os nossos filhos também no futuro. Com certeza. Natália, você que está aí remotamente, diga pra gente, qual é essa sua mensagem final para quem está nos Quando escutando? você perguntou, eu já estava pensando que, falei, eu tenho que preparar para falar para já sair, né? E aí eu pensei que ia falar, enquanto historiadora, mas eu lembrei também que a gente não não se fragmenta, né? A gente é tudo ao mesmo tempo. Então, como pessoa negra, acho que é muito, primeiro, agradecer por esse bate-papo, por essa oportunidade com o Noflog, porque assim, a gente que estuda e que vai lá e que está buscando ter a oportunidade de conversar com a história viva que sentada na nossa frente é, primeiro, um privilégio, né? Embora seja crítica essa palavra. Enfim, mas eu queria deixar como recado até uma última coisa que eu falei no último encontro que a gente teve com a Nath, foi com a Nath também, com a Amanda, que foi a trilha de educação continuada que a gente fez, o último passo, né? E sentamos aqui e contamos várias histórias. O documentário, né, conta várias histórias, assistam o documentário, né? E aí Ailton Krenak sempre fala que contar histórias é uma forma de adiar o fim do mundo, né? Eu diria que estar aqui contando sobre o movimento Black Rio, contando sobre a nossa história enquanto povo negro, porque essa também é a história coletiva, é uma forma de adiar o fim dos nossos mundos, o fim da nossa subjetividade, do fim da nossa adiar o fim da nossa subjetividade, entre outras coisas. Mas, como nos lembra Conceição Evaristo, né, contamos histórias não para adormecer, mas para incomodar. Então, que as pessoas se sintam incomodadas a ponto de irem olhar, de irem pesquisar, de procurar, de se interessarem em saber mais. É isso. Nátila, seu momento. Então, a Nath lembrou do último encontro da trilha de educação continuada e a gente falou muito de como esse projeto foi importante para a gente contar as nossas histórias não focadas apenas na dor, né? A gente falou muito sobre resistência desde o período escravocrata e de como o que conquistamos, né? E continuamos e precisamos ainda conquistar muitas coisas foi a partir da nossa luta, de como a gente resistiu, de como a gente criou mecanismos de resistência e a cultura, a arte, a mídia, ela foi muito importante para isso, né? Para a gente construir a nossa autoestima, para a gente se fortalecer e para a gente falar sobre outras coisas para além da dor, né? Nós não somos apenas dor. Então, eu acho que é isso, assim, é continuar buscando conhecimento para se libertar, né? E viver de uma forma mais leve, né? Acho que o que todo mundo quer aqui é que a negritude seja leve como uma dança num baile black. É isso, dá um filó agora. Pegando esse gancho dela, da festa, da música, né? Eu vou lá buscar Nietzsche. Nietzsche diz o seguinte: eu não acredito num Deus que não dance. E eu acrescentaria: e eu não acredito num fiel que não mexa. Então, nós somos a alegria. Nós somos alegria, porque se nós não fôssemos alegria, não estaríamos aqui por tudo que a gente passou. Porque a dor, né? O que eles chamam de chororô, né? Tá ficando para trás, porque o futuro é logo ali. Tá entendendo? A garotada preta que tá chegando agora já chega numa outra vibe. Ela tem acesso à tecnologia que eu não tive.
Vocês chegaram já com uma certa tecnologia. E eu sou abençoado porque eu sou da época do Orkut. E hoje eu estou no Instagram. É o MSN. Já era, antes ainda. MSN, MSN. CQ. CT, era... Nossa. Acompanhou a evolução tecnológica. Entendeu? E cada vez era muito distante. Hoje não está tão distante, entendeu? Mas a gente sempre teve próximo. Porque, no fundo, essas ferramentas, elas nos complementam. Porque o negro vive da griotagem. Ouvindo o mais velho, ouvindo aquele que passou. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim de forma oral. E hoje a gente está usando essa oralidade de várias formas, sem abrir mão da tecnologia. Porque excelência a gente não abre mão. Porque a nossa vida é de excelência. Sobreviver enquanto negro, sobreviver não. Viver enquanto negro é a mais pura, o que a gente chama projeto futuro. Projeto futuro vai ser esse. A gente vai eliminar essa questão e buscar a igualdade de fato. Pode demorar mais 50, mas é rápido. O futuro é logo ali. O futuro é logo ali. Dolfiló, muito obrigado. Foi incrível aqui pra gente. Muito obrigado também a presença aqui de todo mundo. Eu tô muito feliz. Com certeza você aqui revigorado. Assistam esse documentário, Black Rio, Black Power. Tem outro, não tem outro? Tem um outro lançado agora no Festival do Rio, que é uma parceria da Cutne também, enquanto produtor associado, com a Quinoscópio, que é Alma Negra do Quilombo ao Baile. Esse passa pelo movimento negro, mais a história da música preta brasileira. Leia-se Tim Maia, Jorge Benjó, Sandra de Sá, Hildon e Cassiano. É emocionante. Olha só. Então merece depois um outro episódio aqui pra gente falar só desse documentário. Olha. Gente, você que escutou a gente, muito obrigado, tá, por estar aqui conosco. Maratona, que tem vários episódios aqui super legais no Globo TechCast, e a gente se vê no próximo. Valeu e até mais.